pessoal não deu atenção para isso aqui, mas isso que o governo Lula fez é sério e preocupante. O governo instituiu o plano de proteção a defensores de direitos humanos. Você sabe o que é isso? Sabe aquela galera que sempre faz ativismo judicial, que coloca o policial militar como se fosse um malvadão e o bandido como vítima da sociedade? A gente sabe muito bem que os esquerdistas fazem isso. Só que existe uma casta de esquerdista que é mais perigosa ainda, que são autoridades públicas, como, por exemplo, os defensores públicos. Você pega os defensores públicos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com relação a direitos humanos. A maioria esmagadora deles só quer saber de fazer ativismo judicial, só quer saber de proteger bandido. Tendo em vista o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a Defensoria Pública que pediu uma audiência imediata com Alexandre de Moraes e ele atendeu. Foi lá para o Rio de Janeiro, ouviu defensores públicos e eles querem sim a participação, não, a fiscalização, basicamente, da Polícia Federal sobre as investigações que estão acontecendo com relação a essa mega operação que aconteceu dentro das favelas do Rio de Janeiro. Ou seja, eles querem trabalhar para criminalizar a atuação de policiais militares. Vocês lembram do que aconteceu na chacina de Osasco? Teve muitos policiais que foram presos injustamente. A exemplo do Vitor Cristilder. Eu briguei muito pela liberdade do Vitor Cristilder, porque eu sabia que o cara era inocente. Você olha para um bandido, você olha para um assassino, você sabe quando a pessoa é assassina ou não. Isso é muito claro, principalmente para a pessoa que nasceu na periferia como eu. Quando eu vi o Vitor Cristildo naqueles vídeos, eu falei, meu, esse cara é inocente. E comecei a militar por ele. Comecei a militar, assim, em tudo quanto é audiência pública, todos os núcleos de direitos humanos, eu ia lá encher o saco pela liberdade do Vitor Cristildo. Porque, afinal de contas, era um policial militar negro, era um policial militar que não é rico, era um policial militar que necessitava de toda a atenção que essa esquerda podre e nojenta dizia ter com as pessoas que são justamente dessa categoria. Mas eles não ligavam pro Vitor. Por quê? Porque o Vitor é negro. Porque o Vitor, ele é pobre? Não, mas porque o Vitor, ele é policial militar. Então o preconceito que a esquerda tem contra a polícia militar é tão grande ao ponto deles trabalharem com esse ativismo judicial ferrado, querendo fazer com que todos os policiais militares sejam prejudicados, mesmo sendo inocentes, que foi justamente o que aconteceu com o Vitor Cristilder. Ele foi solto. Teve uma revisão do tribunal do júri, foi feito um novo tribunal do júri e ele foi solto. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui é muito sério, principalmente agora, nesse momento em que nós tivemos a operação rolando no Rio de Janeiro e, por acaso, o governo Lula resolveu instituir plano de proteção a defensores públicos de direitos humanos. O governo federal quer defender o crime, porque caso vocês não saibam, tanto o PCC como o Comando Vermelho, eles trabalham para colocar pessoas dentro do Estado. É isso mesmo, eles pagam um curso de graduação para determinada pessoa, faz ela se formar em direito, paga um curso de pós-graduação, paga um cursinho para que ele consiga passar no concurso público, a pessoa passa no concurso público e passa a advogar para o crime, mesmo sendo funcionário público, mesmo estando no Estado, atingindo todos os objetivos que o crime quer dentro do Estado. É assim que o primeiro comando da capital aqui em São Paulo faz, é muito mais refinado. Os caras, eles colocam pessoas em tudo quanto é canto, e isso é extremamente perigoso, principalmente agora que nós temos no governo federal, um governo que se nega de todas as formas em classificar essas facções criminosas como organizações terroristas. É um governo que também vai trabalhar para poder proteger aqueles que estão dentro do Estado e que fazem com que essas instituições consigam escapar da justiça dos reais juízes que estão trabalhando a favor do povo. Porque, infelizmente, senhores, nós temos servidores públicos, tanto no Tribunal de Justiça, como na Defensoria Pública, como no Ministério Público, que estão trabalhando apenas contra a população e a favor dos bandidos. Tendo em vista tudo isso que eu acabei de contar, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. No Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, nós temos a praga, o câncer chamado Coletivo Transforma MP. O Coletivo Transforma MP, se você for dar uma olhada ali no estatuto deles, parece que você está lendo o estatuto do PSOL. Pois é um grupo de promotores de justiça que faz parte de um coletivo que trabalham atuando conforme na sua atuação, tendo um norte, não a Constituição do Estado de São Paulo, não a Constituição da República, não o Estatuto dos Servidores Públicos, mas sim um estatuto feito para um coletivo que se parece com o estatuto do PSOL. Então, assim, é uma coisa ridícula. O ativismo judicial que existe no Brasil atingiu níveis alarmantes. E agora, com o governo Lula novamente no poder, senhores, pode esperar que vai vir coisa. Eu espero que a oposição dê uma atenção devida nisso daí, porque, olha, o que não vai faltar vai ser policial militar sendo prejudicado e bandido escapando da justiça por causa desse novo ato do governo Lula.